E aí rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é mais um recap. Rapaziada, o nome dessa obra aqui tá na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada lá, podem ir. E rapaziada, queria avisar pra vocês também que eu criei um novo espaço de membros. Se vocês quiserem virar membro é apenas por R$ 2,99 e você vai ter acesso a vários vídeos exclusivos, beleza? Lá é vídeo quase todo dia, rapaziada, mas se você não tiver condições, fique tranquilo que depois de alguns dias aí, esses vídeos vão sair pra vocês. Então por último aí, rapaziada, queria pedir pra vocês deixarem o like e se inscrever se puder. Então é isso aí, valeu, é nóis! Na parte anterior, enquanto Charlan estava em uma reunião com a Sojão Motors, ele recebeu a mensagem que foi deixado para ele, deixando ele extremamente puto, mas em seguida ele finge como se nada tivesse acontecido. Então em seguida, ele se desculpa com a Sojão Motors para se retirar. E enquanto eles andavam pelo hotel, um homem do Quantaik já reportava tudo para o Dozeok. Logo depois, um homem entrega o celular para o Prota, dizendo que é o Dozeok. Rapaziada, Dozeok tá no hotel e esse maluco não sei quem é, ele só é muito parecido com o Dozeok, aí eu falei que era Dozeok na parte anterior, então já troca aí. Ao atender, ele diz para o Prota que a pessoa chamada Charlan está retornando para o seu quarto. Portanto, o Prota já agradece pelo seu bom trabalho. Então depois de esperar um pouquinho para o Charlan chegar ao seu quarto, ele liga para ele novamente. O Prota já se identifica e diz que ele ligou porque parece que ele tem algo a dizer. O Charlan diz que parece que ele ouviu algumas coisas dos Mitten, mas ele não acha que seja coisas que ele deve se intrometer. Ele diz ao Prota que se ele falar onde os Mitten está, eles vão mudar os direitos de monopólio para os carros. Portanto, ele não deve se envolver mais do que isso. O Prota nessa hora percebe que ele pensa que o Smith o traiu, mas de qualquer jeito ninguém acreditaria que ele voltou vivo depois de morrer na África. Entrando no jogo dele, o Prota diz que a Kangyu Motors não tem flexibilidade para pagar pelo valor do contrato, ao qual ele responde dizendo para que o Prota não se preocupe, eles podem entregar os direitos com pagamento de apenas dos 50 carros. Então ele já foi pedindo para o Prota dizer onde que o Smith está, mas o Prota em resposta diz que não quer uma promessa, ele quer um documento. Deixando ele bem puto, o Prota diz que honestamente ele não parece uma pessoa muito confiável. O Charlan diz a ele que ele tem culhões, mas tem uma organização que ele não consegue nem mesmo imaginar que está envolvida. Então diz para ele parar com essa palhaçada e o falar onde os Mitten está. Em seguida, o Prota diz que está dando um foda-se para isso, tem que ser primeiro o contrato. E se ele trocar de assunto mais uma vez, ele tem que considerar que os Mitten se foi para sempre. Ele começa a dizer que leva um tempo para fazer o registro e anunciar o contrato, e o Prota apenas diz que se for assim todos vão cair em ruína junto, e com isso ele fica extremamente pé da vida. E em seguida ele diz ao Prota que ele realmente não é muito diferente do Kang que ele já conheceu. O Prota, pensando que não era necessário revelar tudo agora, diz para ele não mudar de assunto, eles estão falando sobre negócios. Portanto, em seguida o Charlan diz que eles vão finalizar o contrato amanhã às 10 horas no centro de negócios do hotel, mas antes de confirmar, o Prota fica preocupado porque se o pai ficar envolvido nas negociações, tanto o seu pai quanto a sua mãe podem ficar em perigo. Mas já que ele não podia dar pra trás agora, ele aceita. Após desligar o celular todo puto, o Charlan pensava que o modo que ele fala e age sem saber o quão aterrorizante esse mundo é, o lembra realmente ele. E enquanto isso, o Prota pensava que Charlan é diferente dos Mitten. Não importa o quão apressado ele esteja, ele faz o que precisa ser feito e nunca comete erros. Logo depois disso, o Prota foi até a recepção quase 11 horas da noite e ao ligar para sua mãe que estava muito preocupada, o Prota diz que já ele vai estar em casa. Mas antes de ir para casa, ele pede para os homens do Quantaik trazer uma nova roupa para ele e diz para ele falar para o Quantaik e o Dozeok que eles decidiram se encontrar amanhã às 10. Então se qualquer coisa acontecer, eles devem entrar em contato com ele imediatamente. Alguns meses depois, enquanto o pai do Prota estava cuidando da sua esposa, ele recebe uma ligação e ao escutar o que eles tinham a dizer, ele pergunta se isso é verdade. A sede na França confirmou isso mesmo? Você tem certeza que não é um erro de tradução? Ao confirmar para ele, ele diz que amanhã às 10 horas ele já vai estar lá. Logo depois de desligar, ele ficou totalmente sem entender nada com um alívio, e quando a sua esposa pergunta o que há de errado, ao qual ele responde dizendo que se eles pagarem pelo contrato de 50 carros, eles vão nos dar o monopólio dos carros da Guantei pelos próximos 20 anos. Ele explica que eles vão dar o monopólio de todos os carros e não apenas dos Chiefs, e eles estão pedindo para se encontrarem amanhã às 10 horas para assinar o contrato. Ela pergunta por que eles estão fazendo isso, ao qual ele responde dizendo que ele não sabe, mas disseram que era por causa do Prota. Logo em seguida então, o Prota chega em casa e ao perguntar sobre os seus machucados, o Prota diz que foi na academia. O pai já diz para o Prota sobre os contratos e pergunta o que foi que ele fez, ao qual o Prota, como sempre, responde dizendo que ele só conseguiu uma ajuda de um conhecido da internet. A mãe em seguida abraça ele, deixando ele com uma dorzinha de leve, e chorando, ela diz que deve ter sido bem difícil
difícil para ele, ao qual o Prota em resposta diz que foi o seu pai que fez todo o trabalho, ele apenas deu uma ajuda. Ele começa a dizer que a sua mãe é mais importante do que aquele contrato e então em seguida ele abraça ela. Logo em seguida então, o Prota então diz que ele tem que visitar o seu professor na escola e estava pensando em passar a noite com ele. E o pai, é claro, em seguida já diz que ele pode ir e então decide acompanhar ele. Do lado de fora, o pai pergunta ao Prota se os gangsters o ajudaram, ao qual o Prota responde dizendo que não, eles não conseguiram influenciar uma empresa estrangeira, mas o pai diz pra ele não vir falando sobre conhecidos da internet dessa vez. Então em seguida, ele diz que é algo que o Charlan propôs, então ele vai contar os detalhes depois. O pai o pergunta por quê, ao qual o Prota responde dizendo que se ele for contar agora, ele não terá escolha a não ser mentir para ele. O pai em seguida então diz que entende e então agradece dizendo que está devendo uma dessa vez. Alguns minutos depois, ao chegar no hospital, o Daeiryu estava acordado. O Prota já foi zoando com a cara dele e quando o Daeiryu pergunta se ele machucou, ele diz que ele quebrou algumas costelas e machucou um pouco a sua mãe, mas tudo coisa boba. Ele já ia pedir para o Prota avisar para sua família que ele sofreu um acidente de trânsito, mas o Prota diz que ele já fez isso. Logo depois de pegar um cigarrinho, então, o Daeiryu pergunta o que aconteceu enquanto ele estava apagado. Após contar tudo, ele diz ao Prota que ele tem 2 pedidos ao Prota e pelo menos ele precisa cumprir um deles. Primeiro, ele diz que vão deixar o Charlan ir amanhã. Depois de conseguir o Smithen, ele está planejando meter o pé, então não há nada mais que eles deveriam fazer. O Prota já pergunta para ele o que ele acha que ele vai responder, ao qual ele responde dizendo que isso é sem sentido e ele vai perseguir o Charlan até o fim, e o Prota responde exatamente isso. Então o segundo pedido, ele diz para que o Prota leve ele até o Smithen. O Prota pergunta se é agora, ao qual ele responde dizendo que sim, já que ele não vai conseguir ver ele amanhã no hotel. Portanto, alguns minutos depois, eles já foram entrando no quarto do Smithen com cadeira de roda. E enquanto o Smithen estava em choque perguntando quem está aí, o Daeiryu diz ao Prota que ele fez um bom trabalho, ele realmente destruiu. E já que o Smithen não sabia coreano e o Daeiryu não sabia francês, o Prota diz para ele falar tudo o que ele quiser que ele vai traduzir para ele. Então em seguida, chamando o Smithen de FDP, ele diz que ele sabe que ele já o perdoou, mas o Prota, que dá uma mudada nas palavras, diz que amanhã, uma vez que ele sair, para ele viver o resto da sua vida com o coração cheio de remorso, como um pedido de desculpas para os membros do esquadrão que morreram injustamente. O Smithen, nessa hora em choque, pergunta ao Prota se ele realmente é o Kanchan que ele conhece, ao qual o Prota em resposta pergunta se ele não ouviu mais cedo. O Smithen então diz que ele pensou que poderia ser um truque planejado pelo Charlan para o fazer revelar a senha, mas o Prota diz que ele tem certeza que o Charlan não sabe que ele foi espancado até quase morrer depois de passar a mão em uma garota de 16 anos. Então em seguida ele diz que pegou um dinheiro emprestado com o Daeiryu para ele perguntar quanto foi, ao qual Daeiryu responde dizendo que esse miserável pegou dinheiro 3 vezes dele para ir no puteiro e vai ser 4 se incluir a vez que ele fugiu com a sua carteira. O Smith então em seguida já foi chamando ele de capitão e perguntava como que isso era possível, ao qual o Prota em resposta diz que ele não sabe, mas se aconteceu com eles é porque é possível. De qualquer jeito, o Prota diz que vão entregar ele para o Charlan amanhã e eles não falaram a senha para ele, então para ele apenas voltar para a França. E é claro, ele não pode esquecer de nunca mais fazer ele ver a sua cara de novo. Em seguida, o Smithen já pede um cigarrinho e o Prota entrega para ele. O Smithen em seguida então diz para o Prota que ele sabe a senha do Charlan. Ele o diz que ele tem algumas ações na Guentei no seu nome, ele tem metade com o dinheiro que ele conseguiu vender no diamante e a outra metade veio das gangues. Então se ele retornar para a França assim, ele está morto com certeza. Ele então diz para o Prota proteger que então ele vai falar a senha da conta. O Prota, bem puto, diz que ele não tem planos de tocar nesse dinheiro que ele ganha sacrificando a sua equipe, então ele tem que lidar com isso negociando com Charlan. O Smithen então começa a dar algumas informações da máfia chinesa e japonesa, dizendo que tem 10 membros no hotel na frente da prefeitura e no hotel Bampo. Se o Charlan pediu para ele entregar o Smithen amanhã, então com certeza esses caras vão intervir. Então o Charlan pede para que por favor o Prota o salve. O Prota nessa hora fica preocupado pensando que isso estava saindo do controle, portanto ele pensava que poderia ser melhor lidar com Charlan no mano a mano essa noite. O Smithen diz que ele deve estar planejando distribuir as drogas entre Japão e China, e quando o Prota ligou para ele daquela vez, ele estava terminando de falar com eles. Então se eles souberem que o Prota fudeu com o plano deles, então eles não vão ficar parados. Mas o Prota diz que não importa o que ele diga, ele não pode viver na Coreia. E nessa hora, o Smithen diz para o Prota fazer dele gerente da Korean Branch da Goentei. O Prota nessa hora ri e então diz ao Daeiryu o que ele acabou de dizer. O Daeiryu então diz para ele perguntar como que ele sabe a senha do Charlan. Deveria ser impossível para esse cabeça oca enganar o Charlan. E se o que ele diz é verdade, uma vez que eles lidarem com os caras da máfia antes do nascer do sol,
Sol, eles podem acabar com Charlan assim que eles finalizarem o contrato. Nessa hora, elogiando ele, o Prota diz que apesar dele ter se tornado fraco ao contrário de antes, ele se tornou inteligente. Então logo depois de mandar o Prota se catar, ele pergunta se ele consegue o indicar para essa posição de gerente. O Prota em resposta diz que não é bem assim, mas daria para fazer alguma coisa com aquele dinheiro. O Dairyu então diz para deixar pra lá, eles apenas vão levá-lo para o colégio já que ele é bom em francês e inglês. Se eles puxarem alguns documentos, eles conseguem o manter aqui como um professor de língua nativa. Ele diz que é uma pena saber que ele vai morrer apesar de ter o perdoado. Em seguida então, o Prota curioso pergunta para o Smithen como foi que ele descobriu a senha do Charlan, ao qual o Smithen responde dizendo que a senha dele é God of Blackfield. E com isso, o Prota ficou sem entender nada e ao mesmo tempo puto. De qualquer jeito, o Prota pergunta como foi que ele descobriu, ao qual ele responde dizendo que um dia desses ele estava falando a sua senha para o banco. Ele então se confundiu, então ele falou God of Blackfield e então o banco pediu a segunda senha para ele, que o deixou totalmente em choque. E depois de dar a sua senha, a retirada foi completada. E então foi assim que ele descobriu que a senha do Charlan é God of Blackfield. O Prota acredita em suas palavras, já que não foi ele que perguntou e ele já disse a senha. De qualquer jeito, o Smithen diz para o Prota que ele já perdeu um olho e uma perna, então para que ele, por favor, o salve. O Prota então dá a decisão para Dairyu tomar, ao qual ele responde dizendo que eles vão ajudá-lo. Então logo depois de sair, ele já pede para ligarem para o Guantae, e ao atender, ele diz ao Guantae que é um hotel perto da prefeitura e no Hotel Bampo há 10 gangsters chineses e japoneses, e eles são quem estão comprando as drogas. E o Prota também já pede por um quarto no Hotel Nanzan amanhã. Depois de desligar, muitos minutos então se passaram, e o Guantae veio até o quarto do Dairyu, e o Prota já pergunta qual o problema. O Guantae diz que eles estão prestes a começar o ataque e pergunta para o Prota se ele não vem. O Prota nessa hora pergunta se ele está hesitando, se ele não está confiante, ele pode o dizer. Ele o pergunta se ele vai seguir todas suas ordens só porque esvaziou o clube e ajudou em algumas coisas pequenas. O Guantae nessa hora bem puto pergunta se ele acha que ele veio até aqui para pedir para ele ir lá lutar por ele. Ele diz que já que eles decidiram ajudá-lo, ele está apenas pedindo a ele um pouco de consideração, e então ele poderia testemunhar o fechamento deste incidente. Ele pergunta ao Prota se ele acha mesmo que ele, o grande Guantae, pediria ajuda a um mísero estudante que já esteve à beira da morte para limpar a sua bagunça. O Prota rudemente diz que não se importa com isso, eles vão terminar essa conversa aqui e ele já fez uma promessa a si mesmo e ainda vai escutar o seu pedido, mas depois disso ele diz que nunca mais vão se cruzar novamente. O Guantae, chamando ele de corno e falando bem alto, diz que depois disso está acabado, e o Prota também já pede para que ele retire os seus homens deste hospital também, mas o Guantae nega porque eles não estão aqui por ele, mas sim porque esse hospital pertence a eles. E o Prota em resposta manda um foda-se pra tudo isso, e logo depois disso o Guantae, que indo embora, diz para o cuzão estudar muito porque ao contrário ele vai se tornar um gangster. Logo depois dele ir embora, o Dairyu pergunta ao Prota por que ele fez isso, ao qual o Prota responde dizendo que eles são gangster e eles não são. Embora eles tenham ficado em débito com ele algumas vezes, isso é onde eles devem colocar um ponto final. Eles vão defender o seu território enquanto eles cuidam do Charlan por si mesmo, mas o Dairyu diz ao Prota que acha que ele está errado. De qualquer jeito, o Prota apenas diz para ele que ele não deveria pensar em coisas demais para ele tirar um cochilo, e ele, depois de cuidar de algumas coisas, ele vai dar uma dormida também. No dia seguinte, quando o Dairyu acorda, ele vê o Prota já acordado, e o Prota dizia que tinha alguma coisa estranha, e ao perguntar o que foi, o Prota diz que as suas feridas melhoraram, ele está se sentindo muito melhor do que o esperado. Embora que doa um pouco, a sua condição está incomparavelmente melhor do que ontem. Ele se perguntava se era realmente possível melhorar assim em apenas um dia, ao qual Dairyu em resposta diz que é mais acreditável do que reencarnar em outro corpo. Logo depois então, o Prota faz uma ligação pedindo por uma ambulância, e então logo depois ele diz ao Dairyu que ele vai resolver os assuntos. Vários meses depois, enquanto o Prota levava o Smithen na ambulância, em choque, o Smithen perguntava se iria apenas os dois, e o Prota perguntava para ele desde quando que um cara com experiência em batalha fica encolhido com medo, ao qual ele em resposta diz que ele nunca foi para um campo de batalha com o corpo neste estado, e o Prota diz para ele ficar bem tranquilo na tua que vai sair tudo como planejado. Ao chegarem lá, o Prota já foi ligando para o Charlan dizendo qual quarto ele devia vir, e o Charlan pergunta e se for uma emboscada, ao qual o Prota em resposta diz que o contrato é vital para eles, então não há razão para fazerem isso, e então uma vez que o advogado confirmar que não há problemas com ele, ele vai entregar o Smithen. O Charlan então, para garantir que o Smithen não suma, ele diz que vai levar mais uma pessoa com ele, portanto o Prota aceita. Alguns meses depois então, ele entra no quarto com seu homem. Ao ver o Smithen assim, ele pergunta o que foi que o Prota fez, ao qual o Prota
Prota responde dizendo que eles tiveram alguns desentendimentos, e o Prota acrescenta que é uma punição leve considerando que ele traiu os seus companheiros. E com isso, o Charlan fica puto dizendo que suas brincadeiras estão passando do limite. De qualquer jeito, o Charlan manda seu homem ficar a posto, e ele diz para o Prota se comportar que ele vai assinar o contrato para ele esperar até voltar. Então depois disso, ele sai do quarto e o Prota pensava que estava saindo tudo como planejado. Alguns meses depois então, enquanto os Mitten se tremia todo, o Prota recebe uma ligação dizendo que foi confirmado a assinação do contrato. O Prota em seguida então diz para o homem do Charlan que o contrato já foi assinado, eles precisam terminar com as coisas por aqui. E os Mitten em seguida diz para o Prota retirar a venda do olho que sobrou, já que ele quer assistir. O Prota em seguida já faz isso e nessa hora o Charlan já entra. O Charlan então diz que agora é a vez dele de cumprir a sua parte, e ele sabe que ele repete muito isso, mas ele realmente é muito parecido com o Kanchan que ele conheceu. O Prota nessa hora apenas lança um sorriso, e com isso bem puto, ele diz que esse sorriso sempre destruiu o seu orgulho. O Prota nessa hora ficou sem entender nada, mas de qualquer jeito ele pergunta se o Blackhead era mais precioso que a vida dos seus soldados. E nessa hora então ele diz que parece que aquele idiota dos Mitten fala algumas coisas para ele, e o Prota nessa hora se aproximando dele e pergunta por que não está respondendo a sua pergunta. E o Charlan apenas pergunta o que ele está planejando. Se ele continuar com isso, ele não vai ter outra escolha a não ser ir atrás da sua querida mãe que está esperando pacientemente por ele em casa. E o Prota pergunta o que ele tem a ver com isso. Ele tem que ver algumas coisas que ele não percebeu enquanto eles estavam conversando ontem. E então em seguida ele diz para a gangue francesa mandar eles entrarem. E então em seguida os outros membros da gangue francesa foram entrando, deixando ele sem entender nada. E nessa hora os Mitten pergunta para ele se ele ainda não entendeu. Ele caiu na armadilha do God of Blackfield. E com isso o Charlan ficou totalmente sem entender nada e em choque. O Prota enfim pergunta se o seu apelido não é deserto de gelo, mas de qualquer jeito, graças a isso, ele vai morrer hoje por ter colocado uma senha tão fácil. O Charlan então pergunta a ele se ele enviou o dinheiro para a França, ao qual o Prota em resposta diz que era o preço das ações que os Mitten tinha, e além disso, eles adicionaram um pouco de dinheiro extra pelo preço da sua cabeça também, e ele não fazia ideia de que ia custar 7 milhões de euros. Ele então já foi perguntando quando foi que eles viraram para o seu lado, ao qual o Prota em resposta diz que ele os trouxeram na noite passada, embora eles mal tinham tempo. Eles receberam um pedido da França e eles pediram para deixar que eles continuem seus negócios e que eles não distribuiriam na Coreia. O Prota então pergunta como é que eles vão fazer que eles ataquem a casa que eles precisam proteger. Então explicando de uma maneira mais simples, o Prota diz que não há ninguém do seu lado aqui. O Charlan nessa hora pé da vida diz que ele é muito mais impressionante do que ele esperava, mas ele diz que notou que nesse país há muitas câmeras de segurança, então seria muito problemático para ele uma vez que eles percebam que um hóspede estrangeiro desapareceu neste hotel. E o Prota nessa hora debochando dele pergunta desde quando que ele se apega às leis, então parece que ele realmente está muito abismado. O Prota então diz que vai dar uma ajuda para ele escolher entre essas duas opções. Primeira, ele deve se render imediatamente e os implorar para o matar sem nenhum sofrimento, e a segunda, ele diz para o Prota vir no X1 com ele. E já que o Charlan ficou totalmente sem entender nada, ele diz que eles devem lidar com as coisas do seu jeito, se não é óbvio. E já que era do jeito mercenário, o Charlan já pergunta para o Prota se ele realmente é o GOB, ao qual o Prota em resposta diz acreditar nele ou não, isso já é com ele. O Charlan então pergunta se ele vencer no X1, se os homens aqui vão reconhecer, ao qual o Prota responde dizendo que é óbvio, é um genuíno X1. Então em seguida, eles já foram se preparando de bom grado. As suas mãos estavam amarradas juntas e os dois estavam com uma faca. Em seguida então, o Charlan já usou seu jogo de pernas e já foi puxando o Prota para trás, fazendo ele assim perder o equilíbrio para trás, enquanto ele dizia que se ele realmente é o GOB, ele deve se lembrar do dia que ele não conseguiu escapar da sua bala. E então em seguida, ele já desfere a facada no Prota, no entanto mostra que ele havia desviado. O Prota em seguida então se recupera, pensando que isso realmente não vai ser fácil de lidar. O Charlan então já mete uma facada que ele desvia, e então mete uma facada que estava prestes a atingir ele, mas ele conseguiu bloquear. E assim, a troca insana continuou, vai metendo facada para todo lado. E durante o X1, o Prota pergunta para ele se foi ele também que atirou no Dairyu, ao qual o Charlan responde dizendo com um sorriso qual o sentido de responder isso. Na verdade, esse Tiro Mitten que quase bateu as botas no começo, ele é aquele que provavelmente mata todos os seus companheiros. Se fosse ele mesmo que tivesse dado o tiro nos Mitten também, provavelmente não estaria vivo aqui. Com isso, o Prota fica puto com ele metendo um nele que faz ele subir a guarda, mas o Charlan, que já esperava por isso, já usa o seu jogo de pernas e então já mete uma no ombro do Prota. E ele continuou falando para o Prota que ele gostou de meter um tiro na cabeça dele. E então, com o Prota provocado,
lado, eles continuaram a sua trocação insana e ele acabou metendo um A no ombro do Prota novamente. E se não fosse pelas habilidades do Prota, não teria sido apenas o ombro. E enquanto a trocação continuava, o Smithen pensava que o Charlan estava em sua condição máxima, enquanto o Prota não. Ele pode ter sido chamado de GOB no passado, mas não vai ser capaz de ganhar facilmente com esses curtos braços. Então ele se pergunta por que o Prota se incomodou de ir X1 mesmo sabendo que a vitória seria apertada. E enquanto isso, o Prota pensava que ele só precisava de uma única oportunidade que deve surgir se aguentar até o fim. E então ele vai utilizar essa chance para acabar com as coisas de uma vez por todas. A trocação então continua enquanto os franceses viam e o Smithen não conseguia. E em seguida então, o Prota demonstrou um momento de fraqueza e o Charlan percebeu isso. E com um sorriso, ele diz que eles devem acabar com essa luta. E então em seguida, ele já puxa o Prota para ele. E essa era a oportunidade que o Prota esperava e o Charlan nessa hora percebe que ele estava planejando isso. Agora que a distância desapareceu, o Prota só precisava meter a facada nele. E o Charlan também já foi apressando as coisas para meter a facada no Prota. E então mostra que ele quase meteu a facada no Prota, mas infelizmente foi por trás do pescoço enquanto o Prota enfiou na costela dele. E o Prota, que tava nem vendo, já vira a faca e então traz para baixo, fazendo o maluco gritar de uma dor imensa. E a dor foi tanta que ele já caiu em cima do Prota, derrubando a sua faca, e então ele cai mortinho ali. O Smithen nessa hora já fica bem feliz e os franceses não parecem ter ficado tristes também. E enquanto ele estava no chão, o Prota diz que de qualquer jeito eles vão pro inferno, então para eles terem outra luta quando eles se reunirem lá. Os chineses já foram cuidando da limpeza e o Prota já foi sentar no sofá bem de boa quando ele recebe uma ligação do chefe dos franceses. O Prota já agradece por se livrar do estorvo e o Prota também diz para ele se lembrar de não traficar na Coreia. Ele em seguida pergunta o nome do Prota e o Prota diz que é Shelby. O chefe então diz que se ele precisa de alguma coisa é só ligar para eles e usar esse nome para se identificar. E então logo depois de desligar, o francês diz ao Prota que eles estão indo agora e o Prota já pergunta por que ele deve levar o Charlan com ele, ao qual ele responde dizendo que eles devem proteger a honra dos seus parceiros. E além disso, ele diz ao Prota que como ele solicitou, em breve eles vão anunciar o Smithen como gerente da filial da GONT. O chinês já foi falando para ele algumas coisas e então ele traduz para o Prota dizendo que ele está agradecendo por aquela luta incrível e por este acordo. Ele deseja ser capaz de visitar o Prota e o conhecer formalmente da próxima vez. O Prota em resposta diz que palhaçada, tenha certeza de dizer a ele que eu vou matá-lo se ver outra vez. Em seguida então, ele traduz alguma coisa para ele e com isso o chinês foi lançando um sorriso e o Prota, estranhando, pergunta se ele transmitiu a sua mensagem corretamente, ao qual ele responde dizendo não se preocupe. Logo depois disso então, os franceses decidiram meter o pé e o Prota também decide meter o pé com os Smithen. Ao chegar lá embaixo, os homens do Guantag já estavam esperando por ele com uma ambulância. O Dozeok já foi entregando o celular novo para o Prota, dizendo que é o último presente do chefe e esse é o número do seu celular antigo. Essa é a forma de agradecer a ele por ter lidado com japoneses e chineses sem causar tumulto. E ele disse ao Prota que vai o encontrar no colégio se ele não aceitar isso. Com isso então, o Prota apenas lança um sorriso e então pega o celular. E antes de ir, o Prota se lembra de dizer para ele não agir como se o conhecesse da próxima vez que eles se encontrarem. Enquanto eles voltavam para o hospital, o Smithen perguntava como ele deve viver a partir de agora, ao qual o Prota em resposta diz para ele não se preocupar com isso, ainda tem uns 3 milhões de euros sobrando ainda. E o Smithen nessa hora diz para o Prota pegar esse dinheiro e dividir com o Dairyu. E não apenas isso, ele diz que deve ter mais de uns 12 milhões de euros em ação e já que ele vai se tornar um gerente da filial GONT, o seu salário será bastante alto. E o Prota em resposta pergunta se ele acha que ele vai aceitar isso, ao qual o Smithen em resposta diz para ele o pegar como se fosse uma recompensa por todas as dificuldades que ele teve que passar. Mas o Prota apenas ri dizendo que é uma piada. Deixando isso de lado, o Smithen diz que nunca pensou que iria viver na Coreia, ao qual o Prota em resposta diz se ele não gosta daqui para ele apenas meter o pé. Mas o Smithen diz para ele esquecer isso, ele vai ficar com ele e o Dairyu por um tempo. Ao chegarem no hospital, enquanto o doutor cuidava do Prota, ele chamava o Prota de cliente VIP, já que ele sempre tá aqui. E o Prota já pede uma roupa para ele no estilo que ele estava usando antes, ao qual o doutor responde dizendo que vai falar com a administração sobre isso. Minutos depois, o Prota foi até a sala do Dairyu e depois de contar tudo para o Dairyu, ele diz que pensou que ia ficar feliz com a morte do Dairyu, mas não foi bom como ele esperava. De qualquer jeito, ao perguntar como foi que o Prota comprou os franceses, o Prota diz que os franceses apenas queriam concluir seus negócios de qualquer jeito, então ele fez o que ele precisava ser feito e deu a eles o que eles queriam. E quando ele conta sobre o dinheiro que o Smithen queria compartilhar com eles, ele fica em choque porque era 4 bilhões de wons. Depois de falar sobre isso então, ele pergunta ao Prota o que
ele vai fazer agora, já que ele matou o Charlan e conseguiu a sua vingança. Ele vai viver como mercenário ou ele vai viver como estudante do colegial. O prota pensa que ele lidou com Charlan com as suas próprias mãos, então a sua vingança já foi concluída. A partir de agora, ele não tem que se preocupar em ser snipado quando senta perto de uma janela. Uma vida enquanto ele não tem que dormir enquanto escapa dos olhares inimigos, na selva ou no meio do deserto. Uma vida onde ele não precisa se preocupar em morrer ou ser morto. Uma vida ao lado de uma família rica e gentil, tal vida está o aguardando. Não é nada difícil, enquanto ele não fizer nada e sentar pacificamente, a sua vida se tornará pacífica. No entanto, ele se perguntava se isso tudo pertencia a ele. Ele tem mesmo o direito de ganhar toda essa paz? Se ele pudesse devolver este corpo ao seu dono original, ele não hesitaria em fazer isso, porque é burro. Contudo, se ele não encontrar uma maneira de devolver, e se ele não tiver escolha a não ser viver neste corpo pro resto da vida, então qual seria a coisa correta a fazer? E estaria bem chamar os seus pais de pai e mãe? Se ele de repente deixar eles um dia, quanta angústia e dor eles iriam passar. Então, interrompendo seus pensamentos, o Dairyu diz para eles pensarem tanto no futuro quando eles ficarem melhores. Em seguida, o Dairyu diz que sua esposa vai vir aqui mais tarde e diz ao prota que vai apresentar ele a ela. O prota diz para ele esquecer isso aí, o que vai falar quando apresentar para ela. Ao qual ele responde dizendo que obviamente vai falar que ele é um estudante, mas ele diz que ela não vai acreditar nisso, já que o prota fala com ele muito informalmente e às vezes dá uns tapas na nuca dele, ao qual ele responde dizendo que isso é culpa sua e não dele. Em seguida então, o interfone toca e as roupas do prota já estavam prontas, então o prota diz ao Dairyu que ele está metendo o pé porque ele está só o pó. Ao chegar em casa, ele ganha um abraço da tua mãe e logo em seguida ele foi para o seu quarto e ele continuava se perguntando o que ele deveria fazer, mas de qualquer jeito ele vai só dormir. No dia seguinte então às 6 da manhã ele acorda e ele tinha um monte de mensagem. Ele tinha uma mensagem do Dairyu, então ele liga. O Dairyu diz que eles estão fechando o seu clube de esporte porque já faz um tempo que o supervisor está no hospital. E o prota, que não queria voltar para a aula, bem relutante, pergunta se ele vai ter que voltar, ao qual Dairyu responde dizendo que não, ele já disse que ele estava no acidente com ele. Ele disse ao prota que disse que não sofreu acidente grave, mas ele não deve ser incomodado. E então em seguida ele vê uma mensagem da Michelle. Após o prota dizer que está bem, ela pede para eles marcarem um jantar na próxima semana e o prota diz que vai ligar então. E então em seguida ele vê um monte da mensagem da sua mina e ela estava vindo para a casa dele. Em seguida então ele liga e ela estava toda preocupada. E quando o prota pergunta como foi que ela soube que ele se machucou, ela responde dizendo que ela é gerente do clube. E ela diz para o prota que está quase aí para o prota encontrar ele no banco. Depois disso, o prota foi ao encontro dela e ela já foi correndo para abraçar ele. Mas nessa hora o prota segura ela porque eu acho que ela quase caiu. Ela já foi perguntando pelos machucados do prota, qual ele disse que estava bem, mas ela não acreditava muito e queria ver por si mesma. E então, de tanto lutar contra ela, ela segura a mão do prota e então, levantando os pezinhos, todo mundo deve estar achando que é um beijo. Mas quando ela estava prestes a beijar ele, o prota diz que eles vão dar uma volta. Rapaziada, acreditem ou não, eles botaram que essa volta durou a noite toda. Então logo depois mudou de assunto para a prova e ela dizia que ela certamente vai ser a primeira no ranking do seu colégio inteiro. Ela dizia que estudar se tornou tão divertido recentemente e o prota, que não estava sabendo porque ela estava tão animada, então lembra quando foi que ele disse que se ela conseguir ser primeiro no ranking do seu colégio, ele vai a beijar. Sinceramente, rapaziada, achei que era um sonho, mas parece que misturou com a realidade, então é isso. E com isso, o prota ficou com a cara de que eu tô ferrado. Logo depois disso então, eles se despedem para cada um fazer o seu caminho. Mudando de cena para o dia seguinte, enquanto o pai do prota levava ele para a escola, ele pergunta a ele o que ele vai fazer próximo ano, já que ele vai se tornar um adulto. E na Coreia as pessoas se tornam adulto com 20 anos, ao qual o prota responde dizendo que ele deve primeiro se preparar para entrar em uma faculdade de um jeito ou de outro. Mas enquanto isso ele pensava que não queria fazer a prova final, ele nem estava confiante de que ele podia passar. Então em seguida ele teve uma ideia, então diz para o pai que ele esteve pensando em ir para uma universidade de esportes, então talvez ele vai estudar fora para a França. Ele diz que acha o exterior bastante interessante e divertida, e ele também fez conexões com algumas pessoas francesas, ao qual o pai em resposta diz que entende, mas diz para ele não se meter em problemas a partir de agora, ao qual ele responde dizendo que está tudo bem, está tudo acabado, tudo completamente. Ao chegar na escola, a Eunzil parece ter visto um fantasma ou um maluco estava muito atraente, nunca se sabe, mas o prota apenas pensava que ela desistiu facilmente de pedir para entrar no clube, e então em seguida passa por ela. Ao entrar na sala, a atenção de todo mundo estava voltada para ele e ele sabia que isso aconteceria. E em seguida então ele olha para o lado e o Jun estava com a cara toda amassada, e o prota já estava achando que ver um hobby tomar um couro em todos os lugares. De
qualquer jeito ele só continuou teu caminho, já que isso não era problema teu. E é claro, como de costume, enquanto o professor dava aula, ele tava aí dormindo. E enquanto o professor dava aula, o celular do prota continuava vibrando. Portanto, em seguida, a sua namorada avisa para ele. Ao ver a mensagem, era o da Eriyu, que diz que o Smithen quer usar as suas ações. E além disso, aquele idiota pediu para a enfermeira traduzir para ele, só que a sua esposa estava ouvindo e ela ficou louca com isso, então diz para o prota vir rápido. Mas o prota apenas manda para ele que ele está em aula. E então em seguida, ele recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Ao abrir a mensagem, dizia Kanchan, esse é apenas o começo. E com isso, o prota já ficou sem entender nada. O prota em seguida então lança um sorriso se perguntando o que é esse engraçadão. Ele pensava que ele não deve latir pelas costas se ele não tem confiança de morder pela frente. Durante o intervalo então, o prota explica que o clube vai ser suspenso, mas eles devem continuar trabalhando em suas existências. E diz para eles falarem com ele se alguma coisa ruim acontecer, ao que eles respondem pode deixar felizmente. E enquanto isso, o prota se perguntava o que é que ele tá fazendo. Ao sair da escola, a sua namorada continuava seguindo ele e ele estava confiante porque pelo menos eles pegariam caminhos diferentes em alguns metros. Mas em seguida, ela pergunta ao prota se ele quer estudar com ele hoje, ao qual ele responde secamente que não. E com isso então, ela fica deprimida e o prota ao perceber isso, decide inventar uma desculpa dizendo que ele na verdade estava planejando visitar o professor hoje. Ela já se oferece para ir com o prota, mas o prota diz que não precisa, ela deve ir para casa estudar que é melhor. E já que ela continuava insistindo, o prota diz que na verdade o professor se feriu em uma certa área que ele não pode dizer, então para ela visitar ele seria um pouco constrangedor. Portanto, em seguida, ela deixa o prota ir embora bem de boa. Ao chegar lá, o prota pergunta como ele está, ao qual ele responde perguntando quanta diferença haveria em um dia. É claro que ele tá igual a antes. E quando o prota pergunta da sua esposa, ele diz que foi para casa cuidar da sua filha e vai estar de volta amanhã. O prota então em seguida pergunta para ele sobre as mensagens sobre as ações, ao qual ele responde dizendo que ele esteve pensando sobre isso o dia todo e ele tem certeza que aquele desgraçado está planejando alguma coisa, ele normalmente não faria algo assim. E o prota já pergunta a propósito desde quando que eles estão no mesmo quarto. E o Smithen, que parece ter perdido uns 50 quilos, o sim lança um sorriso. E o da Eriyu então responde o prota dizendo que ele continua dizendo que estava entediado e com medo, mas ele não consegue entender porque ele quer estar com ele, já que eles nem conseguem se comunicar. A propósito então, o prota diz que da última vez ele mencionou os dar 3 milhões de euros e agora ele quer dar suas ações, que história é essa? Ao qual ele responde dizendo para eles dividir entre os três e pegar 5 milhões cada. O prota, que não cai nessa, pergunta por qual razão que ele está os dando. E o Smith, metendo louco, diz para ele aceitar essa oportunidade e o aceitar de novo como seu companheiro. E ele tem que ter em mente que se ele recusar, ele ainda vai achar um jeito de deixar na sua conta. O prota em seguida então diz para o da Eriyu que ele disse para pegar o dinheiro e fazer dele o seu companheiro de novo. Mas nessa hora, o da Eriyu diz que ele está planejando alguma coisa. Ele ganhou muito dinheiro, ele quer dividir com as pessoas que sempre o repreenderam. Ele diz que tem coisa escondida aí. E o prota, que concorda com ele, já diz para o Smithen que ele entende o seu lado, mas ele pergunta se tem alguma coisa que ele não contou ainda. Ao qual o Smithen resposta a pergunta por que ele esconderia alguma coisa deles. O prota então diz que se é assim, então ele não vai pegar o dinheiro. E em seguida então ameaçadoramente o prota diz que vai ser a última chance, o que ele está escondendo deles. Ele em resposta então diz que ele acha que havia alguém nas sombras por trás do Charlan. No entanto, ele não tem a mínima ideia de quem seja ou quão influente ele é. Então já que ele não pode mais se proteger, ele tem que entrar para um grupo. O prota em seguida então diz para o da Eriyu que ele quer usar o dinheiro e então dividir o risco. E o da Eriyu nessa hora já chama ele de FDP e diz que ele disse. E o Smithen, com medo, dizia que é sempre bom ter mais dinheiro e ele realmente não está escondendo mais nada. Mas diferente do que ele esperava, o prata diz certo, no entanto não vai ser ele que vai fazer a decisão dessa vez. Então ele diz para o da Eriyu tomar a decisão. E o Smithen já estava ali com um sorriso maroto. E em seguida então, o da Eriyu diz que eles vão fazer o que ele pediu. Então ao dizer que o da Eriyu aceitou, o Smithen já ficou bem feliz agradecendo o prota e o da Eriyu. E nessa hora, ele já diz que tem outro pedido. E o prota já puto diz que se ele pedir alguma coisa ridícula novamente, ele vai quebrar inteiro de novo. No entanto, ele já diz que não é nada demais, já que ele vai estar morando na Coreia a partir de agora, ele gostaria de ter um tutor coreano pessoal. E além disso, ele quer um lugar para viver assim que ele receber alta. Chamando ele de sem vergonha, o prota diz que vai ver o que consegue. O prota pensava que talvez ele consiga encontrar alguém através da Michelle. E ele planeja perguntar à amiga da Michelle, a Cecile, sobre ações. Em seguida então, o da Eriyu mostra uma mensagem no seu celular perguntando quem é esse FDP. O prota então já mostra seu celular do mesmo número, parecendo com a mensagem
personagem do Dairyu, e com isso os dois ficaram completamente sem entender nada.